escrevendo a tua história. Somente Ele poderá dizer o dia e a hora. Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, amém? Estamos aqui na Rádio Adógica FM, amém, irmãos? Mais um podcast, amém? Mais um tema muito maravilhoso que Deus tem nos agraciado para estarmos sempre fazendo aqui o nosso momento com Deus aqui e sempre com uma palavra ao teu coração para que você possa vir sempre se fortificar, amém, irmão? Em nome de Jesus, se possível, os amados irmãos puderem estar compartilhando, amém, irmãos, curtindo, comentando, amém, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer a todos os amados irmãos que estão conosco pela rádio também, tá? Pela rádio, em nome do Senhor Jesus. Nós, amados irmãos, que vão estar também pelo nosso YouTube, amém, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção de Deus esse nosso momento maravilhoso, amém, em nome do Senhor Jesus. Semana passada tratamos sobre fé, tratamos sobre o poder da oração, e hoje vamos tratar um assunto muito importante para a vida cristã, que é, o louvor, adorar a Deus, amém, em nome do Senhor Jesus. Vamos saudar aqui a nossa missionária Meire Rodrigues. A paz do Senhor, missionária Meire. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus, pastor. Em nome de Jesus, vamos começar aqui, amém, com a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, tá? Você pode ficar aí com bastante louvores, palavra de Deus. Agora o momento nós estamos falando daquilo que nos eleva aos céus, falar das coisas do alto, irmãos? Enquanto muitas pessoas conversam das coisas da terra, agora é hora da gente falar das coisas do alto, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus eterno, Pai celestial, te louvamos, Pai, por mais uma noite, Senhor. Está, Pai, em tua casa, Senhor, porque esse lugar, Pai, agora, Senhor Deus, é a tua casa, Senhor. Habita no meio de nós, Pai, onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Abençoa, Deus eterno, a vida, Pai, de cada ouvinte, Senhor, de cada um, Pai, que vai, Pai, participar, de cada um, Senhor, que vai ouvir, Pai, que vai assistir, Pai, através, Pai, do podcast, Pai, lá da Rádio Adógica FM, lá no YouTube, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos amados irmãos, que esse nosso estudo, esse nosso bate-papo possa vir, Senhor Deus, ser edificante para as vidas e para as almas, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amados irmãos, deixa eu abaixar um pouquinho o fundo aqui, que eu acho que está um pouquinho alto. Vamos lá. Irmãos, quando nós falamos sobre louvor, nós falamos sobre adoração a Deus, é de suma importância nós entendermos que, primeiramente, missionária Meire, antigamente, quando o próprio Deus levantou a Moisés para ser o libertador de Israel, lá no livro de Êxodo, que você bem conhece, aleluia, a Bíblia nos fala que Moisés então foi levantado. Depois de ser levantado Moisés então teve que levantar os ofícios de sacerdote, pessoas para o ajudá-lo, porque o próprio Deus disse para Moisés: muito pesado é a carga. Eu peço que você possa vir levantar pessoas para te ajudar. E a Bíblia fala que Arão, foi um dos escolhidos para poder ajudar a Moisés e fazer o ofício dos sacerdotes. Logo depois, irmão, nós entendemos que começou a ter os levitas, a tribo de Levi, os levitas, a qual das tribos dos filhos, de José, a Bíblia nos fala que um dos filhos dele, Levi, teve que, irmãos, ser levantado para poder fazer o ofício dos levitas, dos diáconos, sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Então, missionária Meire, a pessoa acha que louvar é apenas um ofício para aquele que foi consagrado a levita, mas não, entendemos nós que louvar é para todos, e é isso que nós queremos aqui nesta noite abordar, junto com a missionária Meire, aquilo que ela vai trazer, aquilo que nós vamos trazer, para que os amados irmãos possam vir entender que Deus conta com você, amém, em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Hebreus, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo número 13, eu vou começar aqui, depois a missionária Meire vai estar
dando a continuidade, no livro de Hebreus, É Deus quem faz, é Deus quem faz. Aleluia. E quando a esperança a missionária Nemeire até já tem já um versículo já preparado, sabe? Então vai lá, pode continuar, pode começar, vai lá. Em nome de Jesus. do alto Né, irmãos, aqui eu vou deixar para os irmãos aqui, né, que a gente fala que hoje, né, o assunto que nós estamos abordando, né, é louvando a Deus, né? Então é louvores, né? E aqui no Salmo 34 fala, né? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Glória a Deus, aleluias, né? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha que lindo, irmãos, né? Glória a Deus. É você, sabe, tá naquele momento com problema, com qualquer coisa. Põe aquele louvor, louva a Deus, né? Abre, né? Rasga as vestes, louva a Deus, né? É tão bom, você se sente bem melhor, né? Que Deus fala conosco, irmãos. Quando a gente está num culto, né? Aquele culto abençoado, Deus fala nos louvores, Deus fala na pregação, Deus fala nas oportunidades, né? Mas nos louvor, você já viu que sempre tem um louvor que encaixa ali, né? Que você sente dentro mesmo, de dentro para fora. Glória a Deus. Sabe? É a presença do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele está presente nos louvores, né? Louvores a Ele, né? Ele está sempre presente, irmão. Então são coisas muito fortes, né? É um debate assim, bem forte mesmo, porque, né, igual ele fala bem aqui, ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, né? Que não deixamos, irmãos, hipócrita nenhuma, de parar de louvar a Deus. Louva. Às vezes a gente fica um pouquinho, né, meio retraído assim na igreja, né, pra gente, não, tô com vergonha, não vou louvar, né? Irmãos, é esse louvor que chega a Deus. Sabe, Deus não quer aquela coisa, né, muito assim, certinha, mas você louvar de coração, irmão, entrega de coração, né, é muito importante. Inclusive, eu quero pedir aos amados irmãos que possam vir louvar conosco esse louvor, em nome do Senhor Jesus. Nani Azevedo, adorador por excelência, é o louvor que nós vamos começar aqui, adorando a Deus. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu tens a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Quero dar o melhor de mim, Quero oferecer sacrifício de louvor. Feche os olhos, louva o Senhor. Quero ser bem mais do que já sou, um
um adorador por excelência me tornar. Eu não posso me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu tens a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. É o que Deus chama para nós sermos com Ele a cada dia. Um adorador por excelência. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, então nós acabamos de ouvir, a missionária Miriam acabou de trazer, Salmo, não foi? Salmo 34. Salmo 34. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 15, nos fala assim a palavra do Senhor. Hebreus 13, capítulo 15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tá? E não vos esqueceis das beneficências da comunicação, que estais sacrifício a Deus se agrada. Irmãos, o autor de Hebreus, automaticamente não existe um autor definido, mas provavelmente 90% dos historiadores falam que foi apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Aqui nos fala acerca sobre sacrifício de louvor. Portanto, oferecemos sempre a Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você consegue entender, irmãos, que o chamado para louvar a Deus é para todos. Talvez você pode olhar para você e pensar com você mesmo assim: pastor Flávio, mas eu não tenho voz para cantar. Pastor Flávio, eu não tenho um dom, um talento para louvar. É claro que quem tem um dom, um talento para louvar, irmãos, as coisas fluem, as coisas é diferente. Mas não é porque você não tem um dom para cantar, não tem um talento para cantar, que você não vai adorar a Deus. Sacrifício de louvor a Deus. E se porventura você sentir de Deus, de cantar, de louvar a Deus, em qualquer igreja que você cultua, sempre é dado alguma oportunidade para um membro, para um visitante, para alguém que já faz parte do corpo da igreja, e você pode louvar. Né, missionária Meire? O louvor não é apenas para aquele que sabe cantar, mas é para todos. Aqui fala: oferecemos sempre a Ele, a Deus, um sacrifício de louvor, isto é, fruto dos seus lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. É verdade. Então aqui no livro de Hebreus já fala bem claro que é para todos. Todos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é isso mesmo, irmão. Igual eu falei, né? Às vezes, né, fica tímido na igreja para estar louvando e tudo, mas você adora a Deus, sabe? Ali, na hora que um tá louvando, você também vai atrás, vai louvando, vai agradecendo o santo nome do Senhor Jesus. Se você está em casa, louva a Deus,
Liga, põe o som na televisão, né? Vai ouvir uma rádio gospel. Agora já nós temos aí, né? A Dodge FM, 24 horas ali, ó, de louvores abençoados, né? Uns louvores bonitos, né? Então aí a gente pode estar louvando a Deus, irmãos. Pode estar escutando sempre aquele louvor, né? Em adoração a Deus. Igual fala aqui, irmãos, também, ó, em Salmo 92, né? Bom é o louvor ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, né? E todas as noites a tua Aleluias. Fidelidade. Glória a Deus, aleluias, né? Olha que passagem linda no Salmo 92, 1. Bom é o louvor ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Maravilha. Né? Coisa maravilhosa, né? Abençoada, Deus, irmãos, seja, né? o louvor tem que extrair do coração, né? Não importa se a pessoa canta afinado ou não, né, Missionária Meire? O que vale é O que vale é a intenção do coração. É o coração, aquilo que vai Glória chegar, a Deus. né, lá para Deus. É aquela vontade de dentro, porque Deus não está olhando para fora se está gaguejando, se está nada disso não. Mas aquela vontade, sabe, de estar fazendo o melhor para Deus. Verdade. Principalmente, né, os antepassados nossos, né? Os patriarcas, né, que levantaram a igreja cristã, né? Eu tenho certeza absoluta que há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, como aqui no Brasil vieram os primeiros missionários, né, lá dos Estados Unidos para cá, e começaram, né, irmãos, a pregar a palavra de Deus, e não tinha cantores que cantavam bem, não tinham grandes vozes, mas extraía do seu coração um perfeito louvor. Inclusive a harpa cristã, né, são louvores antigos. Algumas pessoas os dão como ultrapassados, né? Mas são louvores inspirados por Deus, extraído do coração, né? Extraído do coração, um perfeito louvor, colocado ali letras, palavras. E o louvor, né, pastor, da harpa, ele, né, com licença aí, se eu fazer um comentário em cima do que o senhor está falando, e o louvor da harpa, ele, se você olhar, é tudo tirado da Bíblia. São passagens que a gente, né, deixa às vezes como versículo que são tirados da Bíblia. Eu estava outro dia cantando na harpa, mas eu estava lendo a harpa. São palavras bíblicas. Glória a Deus, isso mesmo. Né? Isso mesmo. São ali a harpa. Então a harpa é mais do que... É uma Bíblia ali pra gente. Só que é pra cantar a Deus. Né? Louvando a Deus. E aonde todos louvam, né? Todos participam junto, né? Todos, né? Tem os instrumentistas, aí bate, ele vai... Aí faz aquele corinho assim, bonito, né? Então, são coisas mesmo de Deus mesmo. É verdade, é verdade. Então, irmãos, entendemos nós que, como foi falado aqui, oferecemos a Ele um sacrifício de louvor agradável ao Senhor, com os lábios que confessam o seu nome, né? Aqui também, irmãos, aqui também em 1 Coríntios, 1 Crônicas, bem dizendo, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 9, nos fala: cantemos para Ele, louvemo-nos. Glória a Deus, aleluia. Né? Conte todos os seus atos maravilhosos. Então, meu irmão, ou seja, o milagre que você teve, o livramento que você teve, algo que te aconteceu hoje, que você ficou maravilhado, você deve adorar a Deus e cantar um louvor ao Senhor. Você deve extrair o seu dia, né? O seu dia, irmão, talvez ele começa mal, mas ele pode terminar melhor. E quando você conquista, né, as suas bênçãos, você deve adorar a Deus e louvar ao Senhor. Extrair. Glória a Deus, aleluia. Tá cantando ali o louvor na rádio, como foi falado aqui pela Missionária Meire, tá cantando o louvor na rádio, você começa a cantar junto, você começa a adorar, você começa a extrair a presença de Deus. Porque é tão interessante isso, irmãos, porque quando Deus se faz presente na igreja, aprenda isso, tá? Não é porque o cantor está cantando
afinado ou está cantando na unção. Não. Deus se manifesta na igreja quando toda a igreja adora a Deus juntos. Quando toda a igreja começa a adorar, começa a sentir a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus desce sobre a igreja. Por isso que às vezes até mesmo uma irmã ou um irmão quando canta, ele canta desafinado às vezes, mas por ele estar cantando ali na unção de Deus, a igreja recebeu, pegou na igreja, né, alastrou sobre a igreja o poder de Deus, todos sentem o poder de Deus, todos ficam maravilhados, porque a importância não é a forma Glória que a Deus, você canta, aleluias. mas a importância é a intenção do seu coração, que você louvor a Deus, né? E como você se entrega aquele louvor a Deus, né? Você está louvando, se entregando a Deus. Você só enxerga Deus, né, na sua frente. Você não olha para lado nenhum. Você só quer entregar aquele louvor a Deus, aonde que flui melhor ainda. E aqui, pastor, fala também, em Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, né? Vai chegar aquela época, né, em nome do Senhor Jesus, que todo mundo da terra, Glória a Deus, não excluindo ninguém, vai estar cantando a mesma língua, o mesmo louvor, em adoração a Deus. glória a Deus, glória a irmãos? Deus. E está na Bíblia, então vai se cumprir, irmão. Glória a Deus. Porque o que está escrito aqui, tudo vai se cumprir. Então, se todos os moradores da terra vai louvar a Deus, vamos estar lá todos de mãos para cima louvando a Deus. Glória a Deus. Amém, Está vendo aí, irmão? Ou seja, todos os moradores da terra louvará, né, o santo nome do Senhor. Então, irmão, Deus te chama você para poder fazer parte desse coral aqui na terra dos adoradores que o adora em espírito e em verdade, né? Porque lá em João capítulo 4, quando aquela Glória mulher a Deus, samaritana, aleluias. quando aquela mulher samaritana pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, aonde devemos te adorar? No templo, no monte Gerizim? Aí o Senhor pega e fala: nem no templo e nem no monte. A hora já chegou a hora que o nosso Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, irmão, se você tem um chamado de Deus, se você tem um talento de Deus para adorar o Senhor, adora o Senhor. Não se cala a tua voz por nada dessa terra. Não se sinta inferior, não se sinta incapaz, não se sinta nada. Se você está feliz pelo benefício que o Senhor te fez, se você está alegre pelo seu dia, se você está contente, a Bíblia fala, se está contente, cante louvores. Está lá em Tiago. Glória a Deus, Se está aleluias. contente, cante louvores. Se está triste, ore. Se está enfermo, chame o presbítero da igreja. Então entendemos nós, irmãos, se você está contente, você tem que louvar ao Senhor. Então você tem que tomar coragem e às vezes pedir a sua oportunidade na sua igreja de adorar ao Senhor, fechar os teus olhos e deixar Deus te usar fortemente, né? Está contente? Adore ao Senhor. Está triste? Ore. Mas se quiser louvar também, mesmo na tristeza, você pode louvar, que o nosso Deus também vai ouvir a sua oração através de canções, né? Através de canções, o nosso Deus vai ouvir a sua oração, em nome do Senhor Jesus. É verdade, pastor. E hoje, né, eu estava pensando, na hora que o pastor colocou aquele louvor do Lázaro, né? E então o Lázaro, né, teve um comentário no meu serviço nessa hora que o pastor colocou esse louvor. Aí todo mundo falando, né? Ele morreu louvando a Deus, irmãos. Ele estava, né? No dia que ele morreu, ele estava cantando louvor, louvando a Deus, né? A irmã também, né? Que foi de Covid, né? Anastácia. Irmãos, aquele louvor, ela louvava aquele louvor com amor, com uma vontade, né? Mesmo se eu morrer,
eu ainda estou adorando a Deus. Aleluia, glória a Deus, Eu irmãos. Que adorarei palavra. ao Senhor, né? Mesmo depois da morte. Te adorarei, né? Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Meu Deus, é forte, mas Então é é pra você ver que forte, irmão. Esse louvor estava no auge, ela louvando e Deus levou ela. Né? O Lázaro, mesma coisa, na mesa do hospital lá, ele falecendo e louvando a Deus. Ainda evangelizando, né? Ou Isso. seja, os médicos, os cirurgiões, né? As a enfermeiras enfermeira que viu ele pela adorando última a Deus vez, junto né? com ele. Nunca Isso. esmoeceu o teu coração. Então são coisas, irmãos, que todo momento, na dor, na tristeza, na alegria, louva a Deus. Louva. Ele vai estar te ouvindo. Ele te ouve na oração, ele te ouve no louvor, ele te ouve, né? O nosso Deus não é surdo. Nosso Deus gosta de adoradores. Nosso Deus gosta de louvores, né? Porque lá em cima tem como é que a gente fala, pastor? Quando é aquele monte assim, lá lá no céu a gente vai ter um coral, né? um coral, sabe, aquele coral perfeito, né, irmãos? Porque quando a gente lindo coral, né? Quando a gente chegar lá, já vai estar tudo perfeito. A voz, tudo vai se encaixar, né? Então, imagina vocês naquele coral. Até eu falo por mim mesmo, irmãos. Porque eu também tinha uma dificuldade de louvar, né? Tem até hoje, às vezes o pastor louva e eu vou junto com o pastor. Né? O pastor tá louvando, aí eu tô louvando. O pastor dá uma parada, eu também dou uma parada. Então eu tenho que me libertar disso, eu tenho que continuar. Mas se esforça, né? Eu me esforçando. Se a segunda voz, né? Assim, né? Ele para ministrar e eu tenho que dar continuidade ao louvor, né? Então, mas eu creio que essas barreirinhas, assim, pequenas barreiras, estão caindo por terra. Né? Em nome de Jesus, que ele já está fazendo esses testes, irmão. Às vezes ele está louvando e me deixa lá. Mas eu vou indo, né? Mas é isso, a gente tem que fazer o melhor para Deus, né? Então o louvor é você fechar o olho e louvar a Deus a todo tempo, irmão. E aqui, irmãos, que eu vi aqui agora, fala, né? 105, no Salmo 105. Louvarei ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras, né? Entre os povos. Né, irmão? Então, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. No louvor a gente faz muita coisa, irmãos, né? Através do louvor a gente pode atrair multidões. Glória a Deus. Vamos fazer um louvorzão. Gente, não só, né, um louvorzão, eu vou fazer um louvor aqui na igreja. Vou chamar, vai vir dia muita 10 gente. Agora de maio, né? Vai ter um louvorzão. É isso mesmo, né? Dia 10 de maio. Isso mesmo, 10 de maio, louvorzão, né? Aqui na igreja. Porque no domingo já é o dia das mães, então a gente pode começar louvando a Deus no sábado. E no domingo, né, o dia das mães, aquele almoço abençoado, né? Então, irmãos, é um louvor que une pessoas, né? E ali sai, louvor, né, adoração, é um corinho de fogo, é tudo em adoração ao Senhor. Glória a Deus, né? Verdade. Então eu tenho que louvor, né? Deixa o menino rodar, né? Miriam, meu Deus, né? Então tudo da Bíblia, né? Então são coisas assim que a gente gosta, de estar louvando a Deus, né? Então, né, pastor, louvar. O pastor, o que ele mais adora é estar louvando a Deus, é estar com o violão, é estar louvando a Deus, essas coisas assim. Inclusive, irmão, o violão meu ali, ele tem 22 anos de idade. O meu violão que eu comprei, ele está comigo até hoje. Eu uso ele até hoje, ele funciona até hoje. É claro que já trocamos uma pecinha aqui, trocamos outra pecinha ali, mas ele está até hoje funcionando, né? Então é de super importância você zelar, cuidar do seu dom, do seu talento. É claro que nós não somos cantores, irmão. Cantores é diferente, mas adorador é uma outra questão, né? Então seja um adorador. Aqui, irmão, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 21, fala: seja ele o motivo do seu louvor,
pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Você consegue entender o que é isso, irmão? Moisés escrevendo ao povo, dizendo: seja Ele, Deus, o motivo do seu louvor. O Moisés não estava dizendo apenas para os levitas, apenas para algumas classes, não, para todos. Pelas maravilhas que o Senhor fez, pelas maravilhas que Deus fez para o povo. Então, automaticamente, Moisés estava dizendo ao povo para que Deus seja o motivo da adoração do povo em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus seja o seu motivo, que você sempre acha motivo, né? É claro, irmão Sanamira, que se for para a pessoa louvar a Deus somente nas grandes maravilhas, nos grandes acontecimentos, a pessoa vai louvar uma vez ou outra, né? Mas nos pequenos detalhes, Deus tem cuidado. Nos pequenos detalhes, Deus tem se manifestado o seu poder, a sua graça. Você tem visto o poder de Deus na sua vida. Então, a todo momento, você tem motivo de sobra para louvar a Deus pelas suas maravilhas, né? Não é verdade, missionário Amir? É verdade, sim, pastor. E louvar a Deus, né, é uma coisa assim que é uma delícia. Sabe por quê? Quando eu estou louvando a Deus, às vezes eu estou mexendo alguma coisa na cozinha, fazendo alguma coisa. Quando eu louvo a Deus, eu viajo dentro do louvor. Sabe, eu viajo, eu coloco um filho tocando uma bateria, o outro tocando um violão, a filha fazendo a segunda voz ali com a mãe, o pai ele tocando alguma coisa e dando um sinal, né, que tá tudo bem, e eu louvando. Então eu viajo ali no louvor, coloco cada um no seu lugar ali, como se nós estivéssemos adorando e louvando a Deus. E Deus vê isso, irmãos. Faça o desejo dela, aí pra você ver. É que a família esteja adorando a Deus, né? E pode se cumprir sim, irmãos. Igual a gente fala, uma fé. Temos que ter fé que possa vir se cumprir, né? E eu creio nisso. Que às vezes o cenário não mostra isso, né? O cenário mostra outra coisa. Mas em meio a essas tempestades é onde que Deus manifesta o teu poder, né? E às vezes é no meio do louvor. Porque quem foi um adorador, quem foi um instrumentista, não esquece jamais, irmãos, o que você já fez para Deus. É verdade. Você louvou a Deus. Inclusive, amados irmãos, não sei se os amados irmãos vão concordar com aquilo que eu vou estar me referindo nesta noite aqui. Sei que talvez pode ter alguns comentários de pessoas que vão elogiar, outros vão criticar, mas numa certa ocasião, acho que foi uma ou duas vezes que aconteceu isso. Eu dirigi uma igreja lá na Fazenda Barra, aonde chegou uma época lá, e um bêbado apareceu lá. Acho que o missionário Amir lembra desse dia aí. Um bêbado apareceu lá e ele sentou lá atrás. Ele ficou bem tranquilo, se comportou dentro da igreja. Aí de repente ele levantou, chegou até na frente da igreja. Eu estava dirigindo a igreja ou pregando, não me lembro muito bem, mas ele pediu uma oportunidade. Você lembra disso, Amir? Lembro sim. Ele pediu uma oportunidade. Ele falou assim: pastor, eu posso ter uma oportunidade? Automaticamente eu olhei para a igreja assim, né, para todos os obreiros, para os membros assim. Eu perguntei para ele: mas vem cá, mas qual é a oportunidade? Ele falou: não, eu quero louvar a Deus. Irmãos, talvez algumas igrejas, missionário Meire, poderia falar não para ele, pela ética ministerial, porque é uma igreja grande, uma igreja de renome, muita gente, multidões, ia falar não para ele. Mas eu falei sim para ele, não era porque a igreja era pequenininha, tinha poucos membros, não era por isso. Eu falei sim para ele porque eu senti de Deus de dar a ele uma oportunidade. E ele cantou ao Senhor. Você lembra disso aí? Ele cantou ao Senhor. Lembro sim, foi um louvor que ele cantou a igreja ao Senhor, toda sentiu a presença de Deus. Sentiu o poder de Deus, a igreja. Sabe, irmãos,
ele pôde expressar o teu coração para com Deus, cantou muito bem, sabe, demonstrou realmente ali gratidão ao Senhor, e ele acabou de cantar, sentou, ficou até o final do culto. Quando acabou o culto, ele chegou para nós e falou: pastor, estou precisando de um alimento, você pode nos ajudar? E nós o ajudamos a ele. Está entendendo, irmãos, o que é você adorar a Deus? Glória Se eu a Deus, falasse não para aleluias. ele ali, talvez ele poderia, ter motivos de sobra para poder criticar a igreja, falar mal de Deus, falar mal dos irmãos, sabe? Então acho que quando você olha por esse lado, você fala assim: poxa, eu posso matar uma vida, né? Eu posso afundar mais ainda uma vida e não entender aquilo que ele quer fazer. É claro, se ele fosse escandalizar, se ele fosse cantar algo que não adorasse a Deus, iria pedir de volta a oportunidade, ia tomar dele o microfone, ia o corrigi-lo, mas ele adorou a Deus. Você consegue entender, irmão? Então, quando nós temos motivo de sobra para adorar a Deus, temos que adorar o Senhor. Aqui nos fala aqui em Salmo 71, versículo 6: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as minhas entranhas das minha mãe, eu sempre te louvarei. Está vendo aqui? O salmista está dizendo acerca sobre isso, em dizendo: olha, desde a minha entranha das minha mãe, né, tu me sustentaste. O salmista fala acerca sobre isso, que desde a entranha da sua mãe, Deus o sustentaste, e eu sempre te louvarei. Então, meu irmão, você está me ouvindo aí agora, receba essa palavra no teu coração. Louve ao Senhor pelos livramentos, porque até para você nascer, Deus teve que você teve que vencer, sabe como se diz por aí, né? A sua guerra, as suas lutas já começou desde quando você nasceu, né, para saber? É verdade. Que até para nascer são tantos embriões, são milhões de embriões, né? São milhões de embriões ali brigando ali para poder entrar no óvulo da mulher, não é isso? Não é isso, sabe? É assim, ué. A ciência fala que é assim. O óvulo da mulher, os embriões brigam para poder disputar, para poder ver quem vai vencer a corrida. Já começa em Deus de quando, né? Nem ainda se formou ainda uma criança, mas Deus ainda já te deu a sua vitória. Então já é motivo de sobra para você poder adorar a Deus. Já é motivo de sobra para você poder glorificar o Senhor pelos benefícios que Deus tem feito na sua vida, né? Porque até para você chegar aqui, você já venceu muitas lutas, muitas pelejas. Então aqui o salmista do Salmo 71 fala, né? Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste, desde a entranha da minha mãe eu sempre te louvarei. Então que você possa vir adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele está aqui nesse lugar, aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Como fala lá em Mateus capítulo 18, né? Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. O que é ligar na terra é ligar no céu. Então quando você adora o Senhor, o céu se abre a teu favor. Glória a Deus, aleluia. Sanami, pode falar. Irmãos, porque igual eu sempre falo, né? As coisas de Deus, se a gente for falar, não tem como parar, né? Igual aqui na Bíblia deixa, aqui em Salmo 106, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém, irmãos? Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Aleluia. Aleluias, né? Então, olha que coisa linda, irmãos, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, né? Porque a sua benignidade, né, é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores, né? Porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre, né?
Então, as coisas de Deus, então é sempre, irmão, louvai ao Senhor a todo momento, a todo instante, irmão, da sua vida. Louvai ao Senhor. Tem gente brigando, tem gente xingando, vai louvando a Deus. Aumenta o louvor da tua casa e louva a Deus, né? Aleluia. Os louvores, irmão, se você parar para ouvir, são louvores abençoados, louvores em adoração, louvores, né, que fala tudo com Deus, né? Tudo, Deus põe louvor para cada momento da nossa vida. Aleluia. Né? Aquele, né, fecha a porta do teu quarto. Fecha né? a porta do teu quarto e ora. E vai orar. Fecha a né? porta do teu vai quarto e ora. Vai conversar com Deus. Vai louvar a Deus, né? Ali, fecha a porta do teu quarto e vai orar a Deus. Vai louvar, né? É isso, irmãos, que Deus fala, né? O quarto secreto, né? Orar, louvar, né? Conversar com Deus. As nossas orações com Deus, nosso louvor é uma conversa com Deus, né? Aquela conversa, né? De pai para filho. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Né? Aquele louvor de pai para filho. Não, em detalhe, missionária Miri, quando a pessoa está triste também, quando a pessoa coloca o louvor. É isso que eu falei, tá triste? E aquele louvor, vai louvando, né? A Deus. E aquele louvor entra. Aquele louvor vai entrando. Nossa, Pai do céu. Você começa a chorar. Você chora. Você se derrama. Você se entrega a Deus, né? Igual aqui também fala, né? Salmo 7, Salmo 107, irmão. Se a gente for ver Salmo, todo Salmo é louvando a Deus, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga, os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Tudo leva ao louvor, irmãos, ao louvor. Igual quando Paulo e Silas, né, que estava na prisão, eles estavam louvando. Paulo e Silas louvando, né? E as cadeias se abriram. Aleluia. Vai para você ver o poder do louvor. O poder que o louvor tem, né? Ele entra dentro da tua alma, assim, ó, lá no seu íntimo, né? E eu sempre coloco os louvores que eu gosto, irmãos. E naqueles louvores, igual eu falei com os irmãos, eu viajo dentro daqueles louvores. Eu já me vi lá nos Estados Unidos pregando, eu já me vi no Rio de Janeiro, subindo aqueles morros, pregando a palavra de Deus ali. E já vi muita gente prostrando-se de joelho, aceitando Jesus naquele morro, né? Que a gente fala, né? Aquele povo lá que, né, não tem amor a Deus, mas eu subi ali, irmão, subi. E ali foi pregada a palavra de Deus e Elias me escutaram. Foi no sonho. Mas eu, assim, no sonho, como eu sonhei e como eu me vejo alguns louvores, eu subindo e pregando a palavra de Deus, né? Então, é possível. Se Deus me deu no sonho e eu viajo nos louvores, é porque é possível chegar lá em cima e pregar a palavra de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus. E você começa a louvar a Deus, as pessoas começam a louvar atrás de você também. Parece que uma coisa vai chamando a outra. Aleluia. Sabe? Quando você vê, tá todo mundo ali louvando a Deus. Todo um ajoelhado, aceitando a Jesus. Outros louvando a Deus. Por causa simplesmente de um louvor que foi tocado ao coração deles. Aleluia. Né? Então Deus faz maravilhas, irmãos. E através, né, a gente pode realizar. Então, como se diz... Eu me realizo assim, né? Eu me vejo pregando no YouTube, pregando para fora, né? Para multidões, irmãos, para multidões. E ali eu posso estar louvando a Deus e pregando ao mesmo tempo, né? Quantas pessoas de Deus não faz isso, né? Mas é você fazer com amor, com carinho, com dedicação, né? Eu vou louvar a Deus. É muito bom, irmãos. Estar louvando, engrandecendo o santo nome do Senhor, porque Deus é bom. Aleluia. Né? A bondade dele é para sempre. Né, irmãos? Né, pastor? É verdade, em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. E cantavam em alto voz: digno é o cordeiro que foi morto, né?
de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E cantavam em alta voz, todos cantavam e cantarão em alta voz. Até quando o próprio Senhor Jesus, quando ele entrou, né, antecedendo ali a sua morte na cruz do Calvário, Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumenta. E as multidões louvavam a Deus, jogavam ramos para Jesus e falava: Hosana, Hosana, né? Digno é o Senhor de todo louvor. Você consegue entender o que é isso, meu irmão? Então todos cantavam o Senhor. A Bíblia fala, missionário Meire, que Josafá, quando ele vai a uma guerra, a qual 3 grandes nações vêm a pelejar contra ele, a Bíblia fala que Josafá então teve que se humilhar, orar, jejuar, colocar os levitas na frente, porque Deus colocou para esse, olha, quer ter vitória? A sua vitória não vai vir com as armas, não vai vir com arco e flecha, não vai vir com espada, mas vai vir através do louvor, da adoração. Coloca os levitas na frente, vocês vão louvar e Deus vai pelejar para vocês. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vocês. Meu irmão, a sua vitória ela vem quando você aprende a adorar a Deus em meio às lutas, em meio às dores, em nome do Senhor. Irmãos, estão conosco aqui pelo nosso YouTube. Nosso irmão Janilson já mandou mensagem aqui: pastor, estou aqui sintonizado aqui na rádio, Deus abençoe a todos aqui pelo nosso YouTube, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Vanessa também, glória, vai ser uma futura levita da casa do Senhor, o nosso Deus. Paz do Senhor Jesus para eles. Aleluia. Meu irmão, então é assim, o que Deus pede para mim e para você é: seja um adorador por excelência em nome do Senhor. Ele pode falar mais um pouquinho, que deixar o pastor falar mais aqui. Não, mas é isso mesmo. Eu queria também mandar, né, uma paz do Senhor Jesus, um abraço, né, para nossa irmã Vanessa, né, o nosso irmão Genilson, que Deus abençoe eles, a família deles, né. E é assim mesmo, irmãos, né, igual aqui também fala, né, em Salmo 113, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, né, irmãos? Então, são coisas assim, louvai o nome do Senhor, não é só agora, é para sempre. Para sempre, glória, né? A Deus. A gente tem que estar, né, igual fala aqui, olha que lindo, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, vamos estar louvando, vamos estar adorando, aleluia, vamos estar engrandecendo o nome do Senhor, yes, né? É isso que Deus quer, aleluia, que, né, é para sempre, irmãos. É orar a Deus, é buscar a Deus, é louvar a Deus para sempre, sempre. Porque a melhor coisa é adorar a Deus, né? É buscar a Deus, né? E louvar a Deus, irmãos, quando você fecha o olho, os louvores de Deus toca, mas toca profundamente, né? Então são coisas maravilhosas, irmãos, né? Igual que fala, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grandes prazer, né, irmãos? Prazer nas coisas de Deus, nos mandamentos de Deus. E sempre fala, louvando a Deus. Vai marchando e vai louvando a Deus. Vai chorando, vai louvando a Deus, irmãos. É assim que Deus vai dando a glória e Deus vai dando, sabe, as vitórias. Sabe por quê? É porque você está buscando, você está marchando, você está adorando em todo o tempo o seu santo nome, sabe, engrandecendo o nome do Senhor. É isso que Deus quer, irmãos. E ai daquele ou daquela, né, que se levantar contra um adorador, tá? A Bíblia fala que quando Davi chega em Jerusalém, né, levando a arca da aliança, Davi começou a dançar, começou a adorar a Deus, né? Mical
Né? Mical, ela comentou consigo próprio e gritou: ô Davi, tá maluco, Davi? Tá fazendo, rapaz? Tu é rei, tu tá aí dançando, tá aí adorando, o que é isso? Davi quebrou o protocolo e adorou o Senhor. Louvor a Deus. Glória Adorou a o Deus, Senhor em trazer. aleluias. Tanto que dos salmos, dos 150 salmos que existem na Bíblia, Davi já fez ali 70 e poucos salmos, é de Davi. Então Davi, ele foi um grande adorador, que adorou o Pai em espírito e em verdade. E Mical, por ela ter se levantado contra Davi, e ter zombado de Davi por ter adorado a Deus, a Bíblia fala que Mical ficou estéril. Deus botou Mical como estéril, não deu luz a filho para Davi, porque zombou de Deus. Meu irmão, As aqueles coisas de Deus é muito aqueles sério. que brincam com você, dizendo assim: a outra lá, que tá fazendo, lá, tá rindo de você, Deus vai cobrar, Deus vai falar assim: minha filha, não zomba do meu servo, não, hein? Não zomba da minha serva, não, hein? Não ri, não, hein? É verdade. E depois pode vir cobranças aí que às vezes você não entende, hein, crente? É pra você mesmo que eu tô falando aí. Às vezes pode vir coisas que você não entende, mas de quê? Porque você riu de alguém que estava na frente adorando a Deus. Então as coisas de Deus é sério, né, missionário Meire? Amém, Samir? Glória a Deus, aleluia, pastor. E aqui fala, pastor, também, ó. Olha que lindo, né? 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração nas assembleias dos justos e na congregação, Aleluias. né? Então faz nos templos grandes, ou nas congregações, ou nas igrejinhas, estaremos louvando a Deus. Aleluias. Porque o mais importante, irmãos, é engrandecer o teu santo nome, sabe? É adorar a Deus em todo momento, irmão. Não só na alegria, mas na tristeza também, sabe? Meu Deus, é verdade. Vai adorando é a verdade. Ele, sabe? Vai chorando, vai dando glória, vai gemendo, vai dando glória, e assim vai, irmãos. Vai dando glória a Deus, vai louvando a Deus, vai buscando Ele, que Ele vai te responder. E Ele responde no louvor, irmão. Ele responde nos sonhos. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Só basta a gente dar ouvido, né? E ser sensível à voz de Deus. Porque Ele não vai chegar no seu ouvido e não vai gritar, não. Ele tem aquela sensibilidade. A voz dele é eterna, né? Amém, pastor? Amém. Aqui, ó, só que aqui em 2 Samuel, capítulo 22, versículo número 4. Vamos abrir aqui na Bíblia, aqui rapidinho. Irmão, estamos chegando já ao final de mais um programa, mas tá tão gostoso, porque se deixar, né, vamos ficar aqui, né, até meia-noite. Mas o nosso horário aqui realmente é um horário curto, porque também estamos colocando também no YouTube, né? O nosso podcast aqui. Nosso tema central aqui sobre louvor a Deus. Estamos começando com esse agora, mas futuramente vai ter mais, cada segunda, quarta e sexta, amém, irmãos, à noite. Segunda, quarta e sexta, de 9 até as 10, vai ter sempre aqui um tema Glória diferente a Deus, aleluia. para que adoramos a Deus. 2 Samuel, capítulo 22, vai nos falar assim, versículo 4. Fala-se a palavra de Deus, ó. O Senhor é digno de louvor. Invoquei e que meus inimigos fiquei livre. Tá vendo aqui? O que o cântico, né? Esse cântico aqui de Samuel, de Davi, ele está dizendo que enquanto ele louvava a Deus, Deus livrava ele dos seus inimigos. Você consegue entender o que é isso? Atmosfera espiritual, irmão. Você consegue entender o que é isso? As coisas são espirituais, meu irmão. Aqui, o nosso podcast aqui é espiritual. Aqui não é para ficar falando coisinha por coisinha, não. É espiritual. Quando você louva a Deus, até os seus inimigos, você vence os seus inimigos. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Samir, pode falar em nome de Jesus. Não, é aqui, irmãos, eu vou estar deixando aqui, né, para os irmãos agora. 147, Salmo, né, 147. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom.
cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso é o louvor. Irmãos, Aleluia. louvar a Deus é muito agradável, né? É você se entregar a um louvor, fechar os teus olhos, meditar. Aleluia. Você vai ao encontro de Deus. Aleluia. Você viaja. Ele te deu esse poder da mente longe, né? Você já imagina você lá do lado dele, aquele louvor tocando, né? Você naquele lugar maravilhoso, abençoado, quer ter a vida eterna, né, irmãos? Então a gente tem que estar lá com ele, né? Então para isso a gente tem que louvar o teu santo nome, buscar em verdade, né, a ele e ter certeza que vamos morar no céu. E lá no céu vai ter, meu Pai, aquela multidão louvando e engrandecendo o teu santo nome. Verdade. É isso, irmãos. As coisas de Deus é perfeita. As nossas somos tortas. O jeito de pensar, o jeito de querer, né? Mas a de Deus é tudo perfeito. E aonde há aquele cenário todo quebrado, aquele cenário que você não dá nada, é aonde que Deus está trabalhando. Aleluia. Ele trabalha diferente de nós, né? O que você tem que fazer? Louva a Deus, entrega na mão de Deus e louva, né? Então, todo louvor que a gente ouve, se você parar e pensar, está falando conosco de alguma maneira. Verdade. Né? Então, ele não errou quando chamou cada um de nós. Ele nos deu um nome, ele chamou cada um de nós pelo nome. Aleluia. Né? Tem esse louvor que eu amo muito, né? Então, são, né? Tem da Sara Faria, né? Coisas boas tá vindo aí, né? Coisas novas. Então, tem coisa nova por aí. E são louvores, Aleluia. Irmãos, que engrandecem o teu santo nome. Tem louvor que eu mesmo, tem um louvor da Sara Faria que eu falei, nossa, ela veio aqui, conversou comigo, escreveu uma música. Tudo que aconteceu na minha vida, ela colocou na música. Tá vendo? É Deus falando comigo, irmãos, através de um louvor. A minha vida todinha no louvor dela, né? Mas eu sobrevivi. Aleluia. O mais importante é que ele falou, você adorou e sobreviveu. Em nome Amém, de irmãos? Jesus. Que Deus vai abençoando todos aí, né? Estamos Amados chegando mais no irmãos, final. Mas eu quero agradecer todos, né, os ouvintes, os que estão aí junto conosco. Eu creio que vai ter cada vez mais gente, que hoje mais gente já me pediu. Meire, me coloca lá que eu quero estar ligando, eu quero estar pedindo louvor. Em nome de Jesus. Né? Então é isso que Deus faz. Não é do dia para a noite, irmãos. Tem tudo um tempo que leva a um processo. É verdade. Né? Mas a gente, dentro desse processo, a gente tem que estar adorando, buscando e louvando a Deus. Amados irmãos, só para a gente então chegar aqui na nossa conclusão final de que adorar a Deus é para todos, é para você. A Bíblia fala, tudo que tem fôlego louva o Senhor. A Bíblia fala, cantarei ao Senhor pelos benefícios a qual tem me feito. O que darei ao Senhor? Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer nada. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Aqui, só para encerrar aqui agora, a palavra também, que eu quero deixar aqui de última, Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que o confessam em seu nome. Então, que você possa vir entender que Deus quer que você confessa o nome do Senhor Jesus, o louva como sacrifício de louvor, né? Sacrifício adorando a Deus em todo momento, amém? Então, se você porventura chegou no podcast aí no YouTube no final, assista lá do começo até o final, amém, irmãos? Curta, comente, porque isso vai ajudar bastante aí para que possamos alcançar mais vidas, amém? Quero agradecer mais uma vez a missionária Meire, que é a minha esposa, né, missionária Meire, mulher de Deus, amém, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma noite. Glória a Deus, aleluia. Mais uma noite aqui juntos, estamos adorando aí, né, a Deus e falando de Jesus. A paz, Senhor Jesus, irmãos, né, que todos tenham uma noite muito abençoada por Deus,
né? E um amanhã mais abençoado ainda, mas o amanhã pertence a Deus, né? Mas que essa semana seja uma semana de bênção na vida de todos, irmãos, né? Temos amanhã o estudo, né? Quinta-feira aquele culto abençoado e no domingo também aquele culto abençoado. E quarta-feira a gente tem mais aqui um falar de Deus aqui, né, irmãos? Irmão, nós vamos fazer a nossa oração final, amém, em nome do Senhor Jesus, tá? E nós vamos deixar um louvor aqui para terminar a nossa programação aqui, tá bom? Obrigado a todos os amados irmãos que estão conosco pela rádio, a Dógica FM, e também pelo nosso YouTube, amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, Pai celestial, te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Essa noite maravilhosa, Senhor. A tua presença esteve, Pai, no meio de nós, Pai, nos motivando a cada vez mais, Senhor, em fazer a tua obra, em ser um adorador, Pai, em louvar a ti, Pai, em todo momento, em toda circunstância, Senhor. E ai daquele, Pai, que se levantar contra nós, Senhor Deus, está se levantando contra o próprio Senhor. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, Pai, que o ouviu, Pai, que vai participar, Senhor Deus, que vai compartilhar. Abençoa a vida de cada um dos amados irmãos, Pai, que eles possam vir, Pai, sentir o desejo, Pai, de ser um adorador por excelência, e nada vai calar um adorador, Pai. A Bíblia não fala, Pai, se Paulo e Silas, Pai, tinha uma voz bonita, não fala, Pai, se tinha uma boa oratória, mas falou, Pai, lá, Pai, no livro de Atos, Senhor Deus, capítulo 16, Pai, que eles louvavam, que eles adoravam o Senhor, e o Senhor deu vitória para eles. Seja com cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar te adorando em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos. Senhor Meire, deixa aí a sua última palavra, em nome de Jesus. Irmãos, falar em adoração, né? Louvai ao Senhor, porque é bom. Cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, né? Decoroso é o louvor, né? São coisas maravilhosas, irmãos, que a gente possa, né, levar a noite meditando, né? Se a gente for dormir, louva um pedacinho de algum louvor, lembra, mas sempre adoração a Deus. Buscai e adorai ao tempo todo da sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos, que todos tenham uma noite abençoada. Fique aí com esse último louvor em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é resultado dos dias nublados. Olha você aí, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer, é pra você entender. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão, me disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é resultado dos dias nublados. Olha você aqui,
te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele lapidar a tua estrutura. Deixa Ele trabalhar enquanto Ele te molda, de tudo Ele cuida. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo. Em nome de Jesus, irmãos, amém? Deus abençoe a todos, tenha uma noite maravilhosa. Irmãos, e na quarta-feira, o nosso tema central, o nosso podcast aqui da Dógica FM, amém, irmãos? Vai ser sobre o fruto do Espírito. Vai ser lindo demais. Então conto com vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. Bye, bye. Tchau.